Poderiam falar sobre o novo estudo sobre serotonina e depressão? Acho um assunto importante. Isso também. Cara, é interessante isso, porque a teoria monaminérgica da depressão teoria antiga. A gente tem várias outras teorias sobre depressão. Né? Tem várias outras teorias. Neuroinflamação, diminuição do BNDF, tem uma série de outras... Microbiota, disbiose. Isso. Essas teorias tentam explicar o causador. Isso, né? Então, dificilmente é um só, né? E uma era a teoria da serotoninérgica. Que é a teoria monaminérgica da depressão. Por que ela se tornou tão... glutamatérgica também, que o acetamina atua no glutamato. Isso. Por que ela se tornou tão popular? Porque os remédios estão baseados nisso. Certo? Os remédios produzem efeito. Agora, a gente não sabe se essas flutuações na monoamina, elas são causa ou um produto da depressão. Por exemplo... Mas a gente sabe que resolvendo elas, geralmente a gente tem respostas interessantes. Pode ser que no futuro a gente tenha mais medicamentos. Por que a gente não usa anti-inflamatórios na depressão? Porque não funcionou. Se tivesse funcionado... Mas a gente sabe que a depressão tem um componente de inflamação. Isso, uma subinflamação no cérebro. É basicamente assim, saiu uma meta-análise na Molecular Psychiatry ontem, eu acho, mostrando que a conclusão dos autores era que provavelmente a serotonina não está envolvida como fator causal da depressão. Sinceramente, não me assustou muito esse artigo, porque eu nem sei por que a classe de antidepressivos chamado de inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então você tem 2 neurônios, a serotonina cai na fenda e quando ela vai ser recaptada pelo neurônio, o medicamento bloqueia ali, ela fica mais tempo na fenda e o paciente apresenta uma melhor. Primeiro ponto, os inibidores de recaptação de serotonina não são usados em todos os quadros depressivos. Eles são usados hoje, pelo que eu vejo grande parte na clínica, eles são usados mais para tratar ansiedade. Mais para tratar a ansiedade. Né? Ou uma depressão mais ansiosa. Porque tem depressão melancólica, tem depressão mais agitada, tem depressão mais ansiosa, tem o depressivo que dorme muito, tem o depressivo que dorme pouco, etc. A serotonina hoje, ela é uma boa definição de serotonina, eu tenho os recursos suficientes para sobreviver. Serotonina é meio que isso, é tipo assim, aumenta a serotonina, ela não gera necessariamente felicidade ou qualquer coisa assim, ela gera calma. Bem-estar. Por exemplo, você pega um paciente com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, o tratamento é aumentando a serotonina. Por quê? Porque ele calma esses pensamentos que você tem de verificação e de desligar e ver se a porta está trancada e limpar tudo. Você acalma um pouco essas obsessões do paciente. Tal qual você eventualmente acalma essas obsessões de um paciente com depressão ou esses pensamentos ruminatórios. Hoje, tem que pensar algumas coisas aí. Primeiro, você estudar, você criar um novo medicamento com psicoação no cérebro é muito difícil, cara. Porque o cérebro é um órgão de difícil acesso. Você tem uma barreira chamada de barreira hematoencefálica que não é fácil cruzar. É um filtro. E é bom que não seja fácil cruzar. Porque o cérebro é um órgão muito caro, muito sensível. A gente tem pequenos espaços onde a corrente sanguínea consegue entrar em contato com células cerebrais, que a gente chama de órgãos circunventriculares, e que eles são específicos para aqueles neurônios medir determinados componentes no sangue, da corrente sanguínea. Mas imagina assim, todos esses componentes entrassem em contato com os neurônios, eles iam interferir completamente no processamento de informação. Então ele tem essa barreira, é uma barreira química e mecânica. E olha que interessante, na década de 60, 70, 80, surgiu essa hipótese monoaminérgica. Se descobriu que pacientes com determinado tipo de quadro fisiológico periférico tomavam algum medicamento que aumentava ou reduzia, acho que era pacientes com tuberculose, alguma coisa assim, tomou um medicamento que inibia uma enzima chamada IMAL, que é a monoaminoxidase, mexia nos níveis de monoamina e o paciente relatava melhor de humor. A monoaminoxidase é uma enzima que ela degrada as monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina, né? Então você inibe essa enzima, você aumenta o nível desses neurotransmissores no cérebro. Só que quando você vai ver os medicamentos atuais hoje, antidepressivos, o protótipo deles é da década de 50, 60. Mexer na dopamina, mexer na noradrenalina e mexer na serotonina. São os antidepressivos tricíclicos. Hoje a gente tem, com o surgimento da década dos anos 2000 para cá, o surgimento de um novo antidepressivo chamado de cetamina.
Cetamina é um anestésico veterinário que na década de 2000 se descobriu que em doses subanestésicas tinha efeito antidepressivo rápido. Sabia que os caras estão usando isso como droga na noite? Sim, faz tempo. Eu não Droga sabia, de abuso. eu peguei os Droga de pacientes abuso. agora. Bom, Droga de abuso. Cetamina, Cetamina, bem-estar? cetamina ela é dissociativa, né? Então você meio que dá umas O viajadas. pessoal também chama de ketamina. Ketamina, ok. Tipo um codeína. Cara, mas então, tipo assim, a depressão tem vários indicativos. Aonde que a cetamina atua, cara? Ela não tem nada a ver com a serotonina. A cetamina atua num receptor chamado de receptor AMPA, que é sensível a um neurotransmissor chamado de glutamato, que nem é um neurotransmissor modulador, ele é um neurotransmissor mediador. Então ele não é um canal metabotrópico, como o Fábio falou lá atrás, canais metabotrópicos ligados à proteína G. É um canal iônico. Isso, ele vai mudar o estado elétrico da célula, por Diretamente, Mas sem então agir. tem infinitas formas, talvez, de tu medicar a depressão. E olha que interessante, cara. A cetamina, o paciente toma cetamina e dentro de 2 dias ele começa a relatar, às vezes horas, melhora. O antidepressivo serotoninérgico demora 4 semanas, velho. Pra você E às ter vezes não resultado. funciona. E às vezes não funciona. 50% às vezes não funciona. Mas qual que é o 25% ônus não funciona. dessa cetamina? É caro hoje, né? É caro. A recém foi feita, uns 12, 13 mil reais os tratamentos. Mas olha que interessante, a gente descobriu uma outra via de efeito muito mais rápido, não tem nada a ver com a serotonina. Ou seja, eu não sei por que as pessoas tiveram tanto alvoroço. E Pra pode mim ter já era uma meio outra óbvio. via lá, porque eu lembro que tu falou uma outra via mais interessante ainda, pô, que pode ser a da questão das fezes, que eu vi que tu comentou. Da Da microbiota. microbiota intestinal. Do transporte das fezes do rato depressivo. Isso. Hoje a gente sabe que Isso é até muito legal. tem estratégias interventivas usando prebióticos e probióticos, mas acho que ainda está sendo estudado como tratamento de Cara, depressão. tem um cara, se vocês quiserem chamar aqui, o Fabrício Assini. Eu já falei deles pra vocês. É um cara que trabalha bastante com isso. Ele dá muito curso pro pessoal da nutrição. Ele é farmacologista. Ele fez a tese de mestrado e de doutorado dele com canabinoides, né? Com Takahashi, que era um professor bem conhecido da farmácia. E ele é um cara que fala muito disso. Ele é um cara que tem um conhecimento muito grande nisso. É um cara legal de trazer aqui para falar efetivamente sobre isso. Ou seja, tem várias vias, cara. Tem várias. Tu já começou a aprofundar nesses estudos também? Não, ainda não, Ainda de não. microbiota não. É um mundo à parte, É né, muita velho? coisa. É outra Não parada. dá para dominar tudo, né? É outra parada, mas eu quero estudar mais sobre isso. Quero estudar mais sobre hormônio também, testosterona e tal. Eu gosto de estudar essas coisas, eu esqueço tudo depois, mas adoro estudar. Se vocês esquecem, imagina. Vocês têm uma memória incrível, cara. Ah, é que eu quero só fazer isso, né, meu? Menos pra nomes. Mas a gente até que tá manjando já algumas coisas assim, né? Não estamos tão mais tão ruim, pô. É que é foda, tipo, a nomenclatura, né? Mas é quando tu ouve, tipo, sei lá o que... via, não sei o que, gramas. daí tu começa a lembrar da nomenclatura. Pô, isso aí tem a ver com aquilo, começa a... Mas a depressão, ela é hoje a gente sabe, ela é multifatorial. Então você tem, por exemplo, tem grupos de estudo mostrando que até agrotóxico tem efeitos no desenvolvimento de depressão. Inflamação, obesidade, estresse, sistema imuno, alimentação, microbiota, sedentarismo, pouco sono. Cara, é um compilado, você tem que E balançar. aí aquela coisa que eu falei, por que essa relação da serotonina com a depressão ficou tão verdadeira? Porque ela era útil. Se a gente descobrir alguma coisa mais útil, se a gente ver que a ketamina é mais útil, Eu acho que entra no papo que vocês estavam falando antes, né? Do futuro da psicologia lá, ser menos no diagnóstico, mais na... É mais útil. no se resolve. eu acho que com a evolução das neurociências vai ficar mais claro o papel da psicoterapia na manutenção da saúde mental, né? E acho que esse papel vai ficar mais relevante, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando surgiu os inibidores de recaptação de serotonina, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, isso foi uma revolução no tratamento de doenças mentais, porque você tinha um medicamento, os medicamentos anteriores, os antidepressivos tricíclicos, como eles atingiam vários tipos de neurotransmissores diferentes, eles tinham muitos efeitos colaterais, borramento visual, alterações gastrointestinais, ganho de peso, sonolência. Cara, eu tive eu tinha problema com respiração, assim, eu ia jogar bola e me faltava muito fôlego. Eu tive que trocar o... Isso. Então, como você tinha muito... Você dava para aquele paciente que estava muito mal.
Onde a relação custo-benefício ia ser positiva. Quando a gente descobriu os inibidores de recaptação de serotonina e eles têm menos efeitos colaterais, ou efeitos colaterais mais administráveis, esses efeitos passam em 3, 4 semanas também, pô, eles viraram uma revolução. Né? E aí tem 2 efeitos interessantes, porque, por exemplo, antes de chegava o cara lá dizer para você que estava deprimido, você dizia, cara, você não está deprimido, vai para casa. Por quê? Porque você não tinha uma terapêutica para ele. Ou a terapêutica que você tinha para ele ia deixar ele pior. Certo? Então você só dava o diagnóstico de depressão daquele paciente que efetivamente quer ter o tratamento. Eu mandava ele para o psicólogo. Certo? Com essa medicação, você começou a ter mais liberdade para medicar os pacientes. Né? Daí virou a pílula da felicidade. Prozac. Daí, o Prozac. Fluoxetina. Daí, porra, tomaram pra caralho. Isso, daí os psicólogos ficavam tudo alvoroçados, achando que ia ser uma concorrência. Aconteceu exatamente o contrário. Quando criaram essa medicação para trabalhar ou para melhorar a depressão, aumentou o número de pacientes no consultório. Paradoxal isso, mas na época, cara, se procurar na época, tem artigos em jornal, em revistas, em divulgação, de vários psicoterapeutas, psicanalistas falando mal da medicação, né? Dizendo que a medicação ia impedir os pacientes de entrar em contato com seus conflitos internos e coisas desse tipo. E foi o contrário. Mas aí não era meio que lobby, assim, tipo... Ah, claro que você tá com medo de perder o mercado, né, cara? Você vê uma concorrência tecnológica vindo aí, os caras reagiram, né? Era a forma deles reagirem. E interessante é que foi o contrário, não teve uma diminuição dos pacientes na clínica, teve um aumento. Do final da década de 90 para agora, cara, teve um aumento na procura muito grande por psicoterapia. E depois da pandemia, então? Nossa, depois da pandemia... E aí, rapaziada, eu vim aqui nessa bicicleta humana pra pedir o teu like nesse vídeo e pra tu se inscrever no canal. Tamo junto.